Olá, surtados! Na aula de hoje a gente vai falar sobre os macrolídeos, uma classe importantíssima de antibióticos, e o nosso subtítulo é os atípicos, mas isso em instantes. Roda a vinheta! Muito bem! Por que o nosso subtítulo são os atípicos? Quando nós começamos a falar de antibióticos, lá na nossa aula zero, na aula de mecanismos, se vocês não viram, vão lá ver. Nós falamos o seguinte, que as bactérias, nós temos as gram-positivas e as gram-negativas. Mas isso porque as bactérias, elas têm aquela parede celular de peptidoglicano que permite que a gente use uma coloração e configurar no microscópio. Mas existem algumas bactérias que não têm parede celular, ou seja, elas são diferentes, elas são atípicas. Então, quando nós falamos de os atípicos, nós estamos falando de bactérias que geralmente não têm parede celular, que são diferentes de serem vistas no microscópio. Relembrando a nossa classe, os macrolídeos, quando nós falamos os mecanismos e alvos lá na aula zero, nós dissemos que os macrolídeos atuam onde mesmo? Onde mesmo? Exatamente, no nosso ribossomo. João, qualquer lugar? Claro que não. Ele vai atuar na subunidade 50S. Então vamos só relembrando. Quem que é o mecanismo da nossa classe? O mecanismo, então, é na subunidade 50S. E se vocês lembrarem que nós revisamos, a gente falou assim, ó, tem o ribossomo, vem o RNA mensageiro e com isso vem o aminoácido. Só que o macrolídeo impede que esse RNA mensageiro passe. Então, ele faz o quê? Um bloqueio da translocação, exatamente. Então, quando a gente fala de macrolídeo, a gente está falando da inibição de quem? Estamos falando da inibição da translocação. Isso é importantíssimo, porque imagina, se o ribossomo ele faz produção de proteínas, se a bactéria não produz mais proteínas, ela não consegue crescer. Então isso é importante porque os macrolídeos em doses comuns, eles são bacteriostáticos. Importante lembrar disso, hein, surtados? Bacteriostáticos. João, só bacteriostáticos? Não, porque em altas doses eles podem ser bactericidas, mas classicamente são bacteriostáticos. João, quem é o nosso foco? Nosso foco são os germes atípicos. Como nós falamos, germes atípicos. João, ele pega só germe atípico? Não, porque na biologia nem sempre nem nunca. Os macrolídeos, eles também pegam gram-positivos, como Streptococcus e Pneumococcus. João, ele pega gram-positivo? Pega. Mas vocês precisam lembrar que o nosso foco são germes atípicos. João, conta pra gente, quem são os elementos? Os elementos que acompanham a gente hoje são azitromicina, nós temos claritromicina, nós temos eritromicina e nós temos também espiramicina. A espiramicina é menos falada, mas ela é fundamental, como nós vamos ver hoje. João, muito bem. Então, onde é que a gente vai utilizar macrolípidos? Quando nós fizemos a nossa aula de beta-lactantes, se vocês não viram, vão ver, nós falamos bastante de pneumonia, mas falamos de pneumonia por gram-positivos, geralmente por pneumococo. Então, é importante lembrar que também existem pneumonias atípicas. Então, nós estamos falando de pneumonia, João? Estamos falando de pneumonia, mas estamos falando de pneumonia por atípicos. E existe a clínica da pneumonia, que quando ela se apresenta, o que nós reconhecemos? Que não parece um padrão de streptopneumônia. João, conta pra gente, como é que essa pneumonia por atípicos aparece? Isso em outra aula, porque o nosso bloco é de farmaco, mas não esqueçam que talvez eu faça um de micro no futuro. O importante é que a nossa pneumonia por atípico, geralmente nós estamos suspeitando de quem? Estamos suspeitando geralmente de Mycoplasma pneumoniae. João, quem mais? Também estamos suspeitando de Clamidófila pneumoniae. E também, João, só eles? Claro que não. Também estamos suspeitando de Legionela. Legionela o que, João? Conta pra gente. Legionela pneumófila.
pneumófila. Então, esses 3 agentes são os agentes mais típicos na pneumonia por atípicos. E geralmente são esses que vão ser atacados por macrolídeos. Então, quando nós estamos suspeitando de uma pneumonia por atípicos, ou então saiu uma cultura e vocês viram no resultado da cultura Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae ou Legionella pneumófila, nós sabemos que estamos falando de uma pneumonia por atípicos. João, só isso no pulmão? Não, porque tem uma doença importante, geralmente de vias aéreas, que também são cobertas por macrolídeos. E nós estamos falando do coqueluche. Coqueluche que vocês decoraram lá para as provas do vestibular, entraram na faculdade, já esqueceram agente etiológico, mas é importante lembrar que coqueluche é causado por exatamente Bordetella pertussis. Então, a Bordetella pertussis, que é o agente etiológico do coqueluche, que é uma infecção de vias aéreas majoritariamente, ela é causada por atípicos. E os atípicos são cobertos por macrolídeos. Então, isso é fundamental que vocês tenham na cabeça. Uma outra coisa que é de fundamental importância, quando a gente fala de pneumonia, é porque tem um detalhe que a gente não pode esquecer, que é o seguinte. Quando nós falamos de infecções das vias aéreas superiores, IVAs, geralmente nós temos uma pneumonia por, ou uma infecção, uma sinusite, uma otite por gram-positivos. E esses gram-positivos, geralmente nós tratamos com beta-lactâmicos. Mas nós temos um problema. Imagina que chega para vocês um paciente, e esse paciente está com uma infecção de via aérea superior. E aí você pensa, vocês viram a aula 1 aqui do surto de saber, falaram, beta-lactâmico. Aí o paciente em seguida vira e fala assim, eu sou alérgico a beta-lactâmico. Ou melhor, eu sou alérgico a amoxicilina, que é uma maneira de dizer que é alérgico a beta-lactâmico. Aí você trava. Meu Deus, e agora? Aí só o meme da Nazaré. O que eu vou fazer com o paciente? Calma, porque essas infecções por vias aéreas superiores, que geralmente são gram-positivos, nós vimos que também são cobertos por macrolídeos. Então não é incomum que o paciente que é o quê? Alérgico a beta-lactâmico, nós fazemos uso de macrolídeo. É muito comum que infecções de vias aéreas superiores com alergia, nós fazemos uso de azitromicina. Então lembre, porque isso aqui é pergunta de prova, vai cair e é importante, é de uso prático e diário. Paciente com pneumonia, alérgico a beta-lactâmico, o que eu faço? Azitromicina. Azitromicina é o que, João? Macrolídeo. Tudo bem? Então tem isso na cabeça. Passados pelo pulmão, nós vamos chegar agora no estômago. E o estômago, aqui tem truques misteriosos que acontecem nesse estômago. Porque existe uma infecção, existe uma bactéria que ela ama, ela adora, ela vive a vida dela para viver no estômago. Nós estamos falando de quem? Que vocês precisam lembrar dessa bactéria. Eu vou até colocar em vermelho para vocês não esquecerem. Nós estamos falando do Helicobacter pylori. É, o famoso H. pylori. A H. pylori, que é uma bactéria que tem o tropismo pelo estômago, a erradicação dela não é feita só com macrolídeo. Geralmente é o esquema triplo. Um macrolídeo, um inibidor da bomba de próton e uma amoxicilina ou um metronidazol. Mas o carro-chefe para a erradicação da Helicobacter pylori é o macrolídeo. Então é importante que vocês se lembrem. E, João, qual que é macrolídeo? Não, geralmente utilizado aqui é quem geralmente aqui vai aparecer a claritromicina. Claritromicina. É claritromicina sozinho, João? Não, mas ele é o pilar do tratamento. Tudo bem? Outra coisa importante no estômago. E aqui vem aquele momento história. João, momento história. Momento história dos fármacos. O primeiro macrolídeo que foi descoberto foi a eritromicina. Só que a eritromicina ela tinha um inconveniente. Ela atuava fortemente no trato gastrointestinal, estimulando uma certa de motilina. Então, a eritromicina, ela faz um estímulo de motilina. A motilina, ela aumenta o trânsito do trato gastrointestinal. Então, muitas vezes no tratamento
por qualquer outro agente atípico, esse paciente ele tinha muitos efeitos adversos. Então foram melhorados claritromicina e azitromicina para evitar esse evento adverso. Mas aqui vem a sacada genial, porque vocês precisam lembrar que existe uma condição que se chama a gastroparesia. João, o que é a gastroparesia? A gastroparesia é justamente quando existe essa diminuição da motilidade do trato gastrointestinal. Então existe um uso, mas este uso é off-label, porque nós também somos internacionais. Esse uso off-label, e só lembrando para aqueles que não estão familiarizados, o uso off-label é aquele uso que se faz de um fármaco justamente por aquele efeito adverso. Não pelo seu uso clássico, mas porque esse efeito adverso ele pode justamente atacar o problema que eu estou interessado. Então, a eritromicina ela pode ser utilizada off-label para o tratamento de gastroparesia. Tudo bem, surtados? Então é importante porque apesar de ser um fun fact, ele tem uma utilidade muito prática. Até porque a eritromicina, por conta dos seus eventos adversos, hoje em dia ela é menos utilizada, exceto nesses casos de usos mais reservados. Tudo bem? Nossa próxima parada, então, são as IST. Gente, as ISTs, elas são fundamentais, porque aqui a gente brilha, e aqui os macrolídeos brilham intensamente. Existem duas condições, que é a uretrite. Uretrite, João, sim, it é de inflamação. Uretri de uretra. Então é uma inflamação da uretra. Mas não só a uretrite, como também a cervicite, que é a inflamação do cérvice. Geralmente, eles acontecem por uma infecção de exatamente, clamídia. Mas clamídia trachomatis. Então na uretrite ou na cervicite por clamídia trachomatis, nós fazemos uso de macrolídeos. E coloca uma coisa importantíssima da gente notar aqui. Uma coisa que é fundamental é que geralmente com uma dose única de macrolídeo, a gente já consegue resolver o problema da EST por uretrite e por cervicite. Tudo bem, surtados? Então tenham isso em mente, é importante isso. Além da gente falar de uretrite e falar de cervicite por clamídia trachomatis, é importante a gente lembrar que tem uma outra doença que é o cancro mole. Cancro mole. João, cancro mole. Quem que é o causador do cancro mole? Muito bem, eu sei que essa altura do campeonato você já não lembra mais, mas nós estamos falando de hemófilos do CREI. João, do CREI. O hemófilos do CREI é o agente etiológico do cancro mole, que também pode ser tratado com macrolídeos. Tudo bem, surtados? Eu sei que são várias doenças, mas percebam a riqueza e percebam como a gente faz uso de uma classe para agentes específicos. Isso é para lembrar a gente que a farmacologia, e aqui no nosso caso a farmacologia dos antibióticos, ela segue uma cadeia lógica para ser compreendido e não decorado, muito menos pesquisado durante a consulta. Muito bem, depois que falamos das ISTs, é importante a gente lembrar de HIV/AIDS. Lembrando que AIDS e HIV não são sinônimos, mas no nosso caso vai ser importante. Por que isso é importante? Porque aqui nós estamos falando de profilaxia, e não só da profilaxia, mas também do tratamento de uma condição que afeta pessoas com HIV avançado ou com AIDS, que são as infecções por... Exatamente, nós estamos falando aqui do complexo Mycobacterium avium. João, Mycobacterium avium, conhecidos como MAC, porque vem do inglês. Existe um conjunto de micobactérios que não são tuberculoses, que eles geralmente são micobactérios que estão no ambiente, estão no solo, estão na superfície, estão na água. Geralmente não causam mal nenhum, mas aquele paciente que é imunossuprimido, muitas vezes por conta da infecção por HIV não tratada, ele fica suscetível a esses agentes mais vagabundos do ambiente. Então é importante fazer uma profilaxia ou um tratamento quando infectados ou para evitar que sejam infectados por
complexo do Mycobacterium avium, porque geralmente são duas espécies diferentes, mas geralmente dentro de Mycobacterium, do gênero Mycobacterium. Tudo bem, resultados? Então é importante lembrar que aqui, e uma coisa importante, a gente faz o uso isolado do macrolídeo, por exemplo? A gente faz o uso isolado da azitromicina, da claritromicina? Não. Aqui também, para profilaxia, a gente faz o esquema triplo, que vai etambutol, vai rifampicina. Não se preocupem com isso. O importante para essa aula é gravar que os macrolídeos, tanto quando a gente fala em H. pylori, quanto quando a gente fala em profilaxia por Mycobacterium avium, eles são o pilar da terapêutica. João, são sozinhos? Não, porque a gente não faz nada sozinho, mas eles são o pilar fundamental para a terapêutica. Tudo bem, surtados? E agora vem um caso interessante, esse cai em prova, esses professores gostam, e esse geralmente é menos lembrado pelos alunos. Quando nós falamos de gestantes, as gestantes, principalmente em regiões que têm menor tratamento de água, que têm menores condições de saneamento básico, elas ficam expostas a uma doença. E nós estamos falando de quem? Da toxoplasmose gestacional. É importante a gente lembrar o que da toxoplasmose gestacional, que ela é uma infecção de transmissão vertical. Por que isso é importante? Porque isso passa da mãe para o feto. Só que existe um momento, uma fase da infecção, que é a fase em que esse nosso agente etiológico, ele ainda não atingiu o feto. Então, se nós fazemos o exame e detectamos que o feto ainda não foi atingido justamente pelo toxoplasma, nós podemos fazer um tratamento com macrolídeo justamente para evitar que esse feto seja contaminado justamente pelo toxoplasma e também para tratar a mãe. Nós estamos falando de quem, João? Estamos falando da espiramicina. Então, a espiramicina, ela é um macrolídeo que é utilizado para prevenção de toxoplasmose gestacional no feto. Importante salientar que se no exame vier positivo para o feto, aí a gente não faz mais uso de espiramicina. Existe um outro esquema triplo para tratar a toxoplasmose gestacional. O que é importante aqui é que a espiramicina ela forma uma barreira placentária. E você poderia pensar assim, um aluno muita falar assim, João, tudo bem, você me falou que a espiramicina ela evita a toxoplasmose, transmissão vertical, mas por quê? O porquê que é importante, porque a espiralicina, ela fica em altas concentrações na placenta. E aqui vem o mecanismo duplo. O primeiro mecanismo é que como eu tenho muito fármaco ali, o toxoplasma que está na corrente sanguínea da mãe tem dificuldade de passar essa barreira. Ou seja, ele não consegue passar pela barreira placentária porque a concentração do fármaco é muito alta na placenta. E o segundo motivo fundamental é que, quando a mãe está tomando a espiramicina, a carga da infecção da mãe diminui. Então, a chance desse nosso agente etiológico passar a barreira placentária e chegar no feto é muito menor. Então, é por isso que a espiramicina tem esse efeito duplo na prevenção. Tudo bem, surtados? Nessa altura do campeonato, provavelmente alguém está pensando assim, João, você me falou de azitromicina, você me falou de claritromicina, você me falou de eritromicina. Eu não sei quando é que eu vou utilizar um, quando é que eu vou utilizar outro. Calma que a gente vai tirar as dúvidas já já, porque tudo isso está envolvido aqui, ó, nos nossos wargs, nas nossas atenções, no nosso cuidado. Por quê? Um primeiro cuidado quando a gente usa macrolídeos é que no coração, assim como nós falamos em fluoroquinolonas, existe um risco de a gente causar QT longo. E nós falamos também, como falamos em fluoroquinolonas, se não viram, vão lá ver, existe o risco aumentado de torsades de points, que como comentamos é um tipo de taquiarritmia. Então é importante ficar atento a isso. E quando falamos de interações medicamentosas, e é aqui que o cuidado dos macrolídeos mora, é porque o que acontece com interações medicamentosas, João? Quando nós estamos falando de interações medicamentosas, nós estamos falando de um enzima específico. Nós estamos falando da CYP3A4.
A CYP3A4 é uma enzima famosa no fígado que fica aqui justamente por quê? Porque a CYP3A4 ela faz metabolismo de muitos, mas muitos fármacos. João, não lembro, já esqueci, não lembro mais, é muita informação. Calma que eu vou lembrar para vocês. A CYP3A4 faz metabolismo, por exemplo, de estatinas. Estatina. João, você está falando daquela simvastatina? É um tipo de estatina. João, quem mais? Ela também faz o metabolismo de varfarina. Varfarina. João, só ele? Não. Também faz o metabolismo de benzodiazepínicos. Benzodiazepínicos. João, por que que isso me importa? Isso importa por quê? Porque existem dois fármacos, os macrolídeos, que inibem fortemente CYP3A4. João, quem são? Me fale agora, eu quero saber já. Eles são a claritromicina e a eritromicina. Então, estes dois bonitinhos aqui, eles são altos inibidores de CYP3A4. Então, se você tem um paciente que já faz uso de varfarina, faz uso de benzodiazepínico ou faz um uso importante de estatina, é importante a gente tomar cuidado com claritromicina e eritromicina. E claritromicina principalmente. Por que claritromicina principalmente? Porque ela inibe fortemente e podemos ter efeitos adversos. Imagina um paciente que faz uso de benzodiazepínico. Você pode ter uma exacerbação da utilização desse medicamento. Então isso é importante. Outra coisa é o seguinte, nós falamos que a eritromicina, ela é muito importante por conta do efeito adverso. João, quem que era o efeito adverso? O aumento da motilidade gastrointestinal. Então a eritromicina, ela precisa de um cuidado extra quando nós estamos falando de estômago. Então quando nós estamos falando do trato gastrointestinal, nosso querido para os íntimos TGI, nós estamos falando de um cuidado aumentado por conta da motilidade desse trato. Então, esse é um cuidado de eritromicina e claritromicina. Não é à toa que o campeão, o reizinho, o maior de todos os prescritos de macrolídeos é quem? A azitromicina. Porque é um macrolídeo que ele foi melhorado justamente para quê? Para evitar os efeitos de trato gastrointestinal e para fugir deste problema que é a inibição da CYP3A4, que é uma enzima dentro do complexo 450, que os professores de farmácia adoram falar, é uma enzima muito importante. Então a azitromicina é a queridinha das prescrições quando estamos falando de pneumonia, quando nós falamos de outros tipos de infecções, principalmente por aqueles que são alérgicos a penicilinas, como nós falamos, ou beta-lactâmicos de maneira geral. Tudo bem? Então é importante lembrar o seguinte, a azitromicina é a nossa queridinha para vias aéreas superiores, para aqueles que são alérgicos, para aquelas infecções por gram-positivos ou por atípicos suspeitados. A claritromicina, ela tem o seu lugar aonde? Ela tem o seu lugar principalmente aqui no tripé da Helicobacter pylori, que é uma infecção, como a gente comentou, de uma bactéria no estômago que pode levar a uma úlcera se não for tratada. E ela também vai ter seu lugar aonde, João? Ela vai ter seu lugar aqui, ó, no tratamento e na profilaxia da infecção por complexo do Mycobacterium avium. E lembrar que a eritromicina hoje ela é muito menos prescrita, mas ela é fundamental, por exemplo, em pacientes que têm gastroparesia e fazemos o uso off-label justamente para aumentar o fluxo do trânsito intestinal. E lembrar da espiramicina. A espiramicina ela é importantíssima porque às vezes esquecemos dela, mas ela é importante na toxoplasmose gestacional, quando que mesmo? Quando o feto não foi atingido pelo toxoplasma. Tudo bem, surtados? Era isso por hoje. Como sempre, eu estou deixando aqui embaixo para vocês um PDF, para vocês revisarem antes das provas, para não surtarem, para verem com detalhes, pontos importantes. Eu estou colocando para vocês quadros comparativos para ver quando que eu uso uma, quando que eu uso outra, qual que é o racional esquematizado. Se vocês gostaram e acham que faz sentido, curtam, comentem, se inscrevam, compartilhem com aquele amiguinho que vocês sabem, que adora colocar uma azitromicina, mas não sabe por que está prescrevendo. E a gente se vê num próximo capítulo, em mais um Surto de Saber.